Então, colocando aqui no papel o que a gente comentou no slide anterior, Napoleão leva aos territórios conquistados os ideais revolucionários, o que gera o temor de outros países que formam alianças contra a França. Após uma série de vitórias que Napoleão expande o seu território, ele acaba sendo derrotado pelo almirante Nelson na Batalha de Trafalgar. Vendo a impossibilidade de vencer a Inglaterra militarmente, ele tenta vencer a Inglaterra economicamente através do bloqueio continental. Alguns países quebram esse bloqueio que levam a serem invadidos, como o caso de Portugal e a Rússia. Esse quadro mostra então o general Winter. Lembra aquela frase que Napoleão perdeu a guerra de 4? Eles dizem que o exército francês não tinha forças mais para caminhar e acabavam engatinhando pela neve. Aí vem a expressão, né, que Napoleão perdeu a guerra de 4. Aqui, soldados mortos e congelados pelo inverno. Após a sua derrota na Rússia, Napoleão não tem mais aquele poderoso exército, praticamente imbatível, para defender a França. E aí, uma sexta coligação, formada por Áustria, Prússia, Rússia, Suécia e Reino Unido, tomam Paris. Napoleão acaba sendo exilado na ilha de Elba. Quando essa coligação invade a França, ela restaura na França o antigo regime momentaneamente. Então eu tenho um retorno do absolutismo dos Bourbons, não tem como Luís XVI governar, Luís XVI foi o rei da guilhotina, o seu filho também não, que é Luís XVII, então Luís XVII virou sinônimo de um rei que nunca chegou ao poder, uma pessoa que se acha poderosa, mas é um Zé Ninguém, a gente chama ela de Luís XVII. Então assume o poder um irmão de Luís XVI, com o título de Luís XVIII. E a França passa a viver um momento que nós chamamos de terror branco. Tá aqui, ó, o terror branco. O que seria esse terror branco? Agora, quem vai perseguir os derrotados é a aristocracia que retomou o poder. Então, a aristocracia restaura os seus privilégios, persegue quem estava no poder, os camponeses são expulsos das terras que eles ocuparam. E Napoleão, nesse momento, está onde? No exílio na ilha de Elba. Aproveitando esse descontentamento da população, ele retoma o poder. No dia 20 de março de 1815, Napoleão volta à França e é aclamado pelo povo, que estava descontente com o terror branco. Dizem que as tropas que vieram a mando de Luís XVIII para prender Napoleão pararam de frente dele e antes de atirarem ele pediu para fazer um discurso. Ele subiu em um pequeno engradado, alguma coisa assim, porque ele era um grande homem, não um homem grande, e ao final do seu discurso as tropas que estavam ali para prendê-lo aderiram a ele, dando vivas ao imperador. No entanto, Napoleão não tinha mais aquele poderoso exército que ele possuía. E aí uma nova coligação acaba por vencê-lo definitivamente na Batalha de Waterloo. Essa batalha ocorre no dia 18 de junho de 1815. Derrotado agora, ele é exilado, não mais na ilha de Elba, próximo aonde a França, ali no Mediterrâneo, e sim numa ilha distante, lá nos confins da África. O país mais próximo seria a Namíbia, lá no Atlântico Sul, onde ele fica até a sua morte, em 1821. Enquanto Napoleão estava nos seus últimos dias de governo na França, lá no governo dos 100 dias, ocorre o chamado Congresso de Viena. Viena era a capital da Áustria, um país que sofreu pouco durante a era napoleônica, e o antigo regime era ainda muito forte. Por esse motivo, representantes dos países europeus se reuniram nessa cidade com qual objetivo? Restaurar na Europa o antigo regime, ou seja, restaurar o absolutismo, os privilégios do clero e da nobreza e também a forte interferência do Estado na economia, que era um tópico importante da doutrina do mercantilismo. Para alcançar esse objetivo, foram adotados alguns princípios.
O primeiro princípio é o princípio da legitimidade, defendido pelo príncipe da Áustria, Metternich, que era um dos líderes do Congresso de Viena. O que dizia esse princípio? Que era legítimo as fronteiras e os governos existentes na Europa antes da Revolução Francesa. Então, quem que deveria voltar a governar? Quem estava no poder antes da Revolução. Além disso, diz que as fronteiras deveriam voltar a ter as configurações que possuíam antes do Império Napoleônico. Na verdade, eles remodelam o mapa da Europa de maneira a atender às ambições territoriais aí dos países membros do Congresso de Viena. Para que o princípio da legitimidade fosse concretizado, cria-se o princípio do intervencionismo, ou seja, era necessário a intervenção militar em regiões que houvessem revoltas de caráter liberal. Essas revoltas de caráter liberal vão criticar, por exemplo, o absolutismo. E de caráter nacionalista. Lembra que eu falei que surgiram movimentos nacionalistas nas regiões que faziam parte do Sacro Império Romano Germânico, como o surgimento de grupos nacionalistas na Itália, na região da Alemanha, na região da Bélgica. Então, sempre que houvesse uma revolta de caráter nacionalista, o que era necessário? Sufocar esse movimento. Só que para sufocar esse movimento é preciso ter um exército. Então, é criada a chamada Santa Aliança, que seria o braço militar do Congresso de Viena. E, por último, o princípio do equilíbrio. Defendia a ideia de que deveria haver um equilíbrio de poder entre as nações europeias. Esse equilíbrio de poder vai continuar existindo na Europa até o nascimento da Alemanha, em 1871. Ela já nasce como uma grande potência, colocando fim a esse princípio. Bom, podemos falar que o Congresso de Viena alcançou o seu objetivo? Sim, mas de maneira efêmera, ou seja, durou muito pouco tempo. Só na França, para ter uma ideia, durou até 1830. E no resto da Europa, acaba definitivamente em 1848, com a chamada Primavera dos Povos. As revoluções de 30 e 48 a gente vai estudar nas próximas aulas. Bom, e o que provocou o declínio tão rápido do Congresso de Viena? Primeiro ponto que a gente pode colocar é a saída da Inglaterra. A Inglaterra retira-se do Congresso de Viena porque seus interesses começam a entrar em atrito com os defendidos pelo Congresso. A Inglaterra, por exemplo, ela quer uma liberdade comercial, fim, a abertura dos mercados. A Inglaterra deseja a independência das colônias americanas, fato que vai contra os interesses do Congresso de Viena. E por que ela deseja? Porque ela quer uma liberdade de comércio. Ela vê na independência das colônias americanas a possibilidade de obter vantagens comerciais. Se ela fizer tudo certo, ela vai obter, além da ampliação do mercado consumidor, muitas vantagens. Lembrem do Brasil os tratados de 1810, que concede privilégios aos produtos ingleses. Mais tarde, o Brasil independente, ele vai poder comprar de todos os países que quiser, mas se comprar os produtos ingleses vão pagar menos. Enquanto os produtos dos demais países, ao entrar no Brasil, pagam uma taxa de 24%, os produtos ingleses gozam de uma taxa de apenas 15%. Um outro fato que provoca o declínio é a oposição dos Estados Unidos. O presidente James Monroe, ele passa a apoiar a independência das colônias americanas. Ele diz que qualquer ação da Santa Aliança na América, na tentativa de barrar a independência das colônias, será considerado um ato de guerra aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, o que ela deseja? Uma América livre, independente, soberana? Não. Ela deseja uma América livre dos países europeus, mas subordinada a seus interesses políticos, econômicos. Após a independência, a gente pode falar que tem o início daquilo que mais tarde nós vamos chamar de imperialismo. Na América do Sul, da Inglaterra, um exemplo disso é o Brasil no Segundo Império, e na América Central dos Estados Unidos. É o momento que surge, logo depois da doutrina Monroe, a política do Big Stick. Olha, países da América Central, comprem meus produtos. Se vocês não comprarem, infelizmente terei que te invadi-los. Lembra? Fale macio, mas tenha nas mãos um grande porrete. E, finalmente, essas revoltas liberais de 1830
e 48 acabam definitivamente com o antigo regime na Europa. Valeu!